A revelação ela já vem acontecendo. Só que tá todo mundo assim, ó, não quero ouvir, não quero ouvir. Macaquinho, né? Eu tô muito ocupado, tô muito ocupado, tô muito ocupado. Daí é isso. Tá, então, Né? assim, é capaz de baixar uma nave no meio da Praça da Sé e alguém Vamos, dizer que é vamos dizer que é falso. holografia. É. Vamos dizer que a Né? China colocou a nave É. ali. Ontem eu escutei um vídeo do Sala, que ele faz o recap da semana, e ele estava falando disso, que alguém teria feito uma reportagem também sobre divulgação, porque teve um documentário que foi lançado agora bem recentemente, A Era do Disclosure, tá? Isso, Né? Então até quero ver se a gente assiste esse sim, documentário para ver do que se trata. Mas ele mesmo diz assim, para quem está pesquisando isso, não tem grandes novidades. Na verdade, eles estão meio que repercutindo essas audiências no Senado, no Congresso, as várias informações que têm sido dadas. Olha a quantidade de informação que veio ao público esse ano. Só que é sim, tudo ainda revelação controlada. Então não é um disclosure, né? A revelação ampla que se quer. É o sim. drip disclosure, aqueles vazamentinhos. Mas é informação controlada, discussão controlada, argumentação controlada. Então, na verdade, o que a gente está vendo é quando começou a se falar disso, dessa revelação lá em 2015, 2016, quando isso começou a vir à baila com mais intensidade, se sabia que tinham duas linhas: a revelação ampla e a revelação controlada com o discurso controlado. E é o que a gente está vendo. Ela está acontecendo. Né? Sim. Então, assim, para o pessoal que pesquisa sobre ufologia há um monte de tempo, tá todo mundo com as barbas de molho, todo mundo de saco cheio. E, assim, em época de inteligência artificial, o que chove de vídeo falso. Então, assim, Ai, tá numa época que tá ficando muito difícil, né? Tá ficando chato até a gente discutir, porque, assim, é muito lixo que vem, sim. especialmente em vídeos no Instagram, tem muita coisa que é falsa, Nossa, obviamente falsa, mas tem algumas coisas que são muito bem feitas. Então, assim, tá ficando cada vez mais difícil a gente realmente separar joio do trigo. E com relação a essas revelações, né, dos insiders, tem muitos militares vieram a público falar. Muita gente está falando. A gente tem livros e livros e livros falando, nossa, trazendo as informações. Então, sim, né, realmente acho que só vai o véu cair mesmo quando a galera do outro lado resolver baixar as naves aqui e dizer, ó, tá, acabou a brincadeira. Mas eles estão naquela dando interferência, blá blá blá, primeira diretiva, você sabe disso, né? Então, é cômodo, é confortável, é ruim para nós. A gente que tá aqui na Sudência, então, né, para nós tá ruim. e Mas não é só assim, isso, né, Anne? Tem essa parte também do sensacionalismo em cima, e é um sensacionalismo que acaba desmerecendo o nosso trabalho, o nosso de tantas pessoas, sim. hoje nem tantas, né? Tristemente falando, sincericida, porque não cabe mais Eu a lembrei gente daquele vídeo que tu me mandasse do Instagram achando que era zoeira, que eu disse, sério, isso aqui é muito sério. Lembra? Tinha um menino marcando um ponto de encontro pra galera pegar a nave e ir embora. E só assim, era grátis para os primeiros 1.000. Gente, Depois disso era $3.000, não era? eu pensei que era meme. Eu pensei que era meme. E eu ri, me diverti, mandei. Aí, Anne, Dini, isso foi sério. Eu falei, não, isso não é sério. Não, a pessoa não ia ter a capacidade de fazer uma coisa dessa. Não, e eu Sim. falando, falei, não, 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 isso não foi sério. Falei, gente, então, e se vocês olhassem a quantidade de comentário? Aí, quando eu fui para olhar os comentários, as pessoas perguntando qual o ponto, onde é que era, qual a hora. Eu falei, Sim. peraí. Aí você olha uma coisa dessas, e da mesma forma, o que está chovendo, eu estava vendo no Instagram outro dia, o que tá chovendo de pessoas falando sobre o assunto da chegada da nova era. Né? É. De uma certa forma, que bom que esse assunto vem à baila. Mas, ao mesmo tempo, é preocupante porque o que está vindo de informação falsa, de sensacionalismo, de espalhar medo, aquilo tudo que a gente vem batendo aqui nas teclas há tanto tempo, é meio que preocupante, porque nós sabemos aonde isso chega, e só que também cabe cada vez mais, é o que a gente tem feito aqui, usarmos o nosso sentir.
usarmos o nosso aparelho sensorial, extrasensorial, para detectar aquilo que é verdade para nós. E essa verdade é de vocês. Essa verdade não é uma verdade que eu vou trazer, que a Anne vai trazer, seja quem for vai trazer, ou Paul Heyler, ou outro ministro da Defesa. É uma verdade individual, uma verdade de cada um, gente. Não tem mais espaço hoje para a gente discutir quem é que tem razão, quem é que está com a bola da vez, quem é que está com a verdade, se tem federação, se tem confederação, se tem conselho dos 5, dos 10, dos 12, dos 9. Não é mais sobre isso. Alice. Então, é sobre a gente. Né? Então, estou na fila também. Oi, mamãe. Não, eu queria estar dentro dos 1000 para ir de graça. Para pagar, basta que eu pago aqui da vida, gente. Não quero pagar mais nada, não. Se alguém souber de algum portal abrindo aí de uma anomalia física, pode falar. A gente já tá. Não precisa nem de mala. Eu não quero nem mala. E aí o que acontece? A pessoa está falando da banalização. Aí a gente pega essas figuras, e isso se estende e cola em toda a comunidade do pessoal que está falando disso. Né? Sim. Outro dia eu vi o YouTube me mostrou um canal que fala de histórias improváveis, assim, enfim, um canal grande, gente. A menina tem, sei lá, 4 milhões de inscritos. Nunca tinha ouvido falar. Aliás, uma dicção bem ruinzinha. Enfim, é um canal grande falando besteira. E aí, qual era a história que ela estava contando? É tipo, mais um surto, cada noite um surto, é uma coisa assim o nome do canal, tá? Daí, ela estava contando a história de uma seita americana, norte-americana, que se chamava O Amor Venceu. Ué, The Love Was Won. Tá? Esse era o nome da seita. E aí ela começa a contar a história da líder da seita, que a mulher se intoxicou, né, começou a definhar, e eles filmavam tudo, faziam lives de tudo. Enfim, tá? E aí eu começo a ver a narrativa e a forma como ela narra as coisas que o pessoal da seita acreditava. Ela não faz julgamento de valor, mas ela fala com toda ironia, com todo sarcasmo as coisas, que fica óbvio. É tipo, não vou falar nada, mas a postura corporal, a linguagem, a entonação, deixa bem clara a opinião dela, que é tudo um bando de gente louca. Né? E o que ela falava? Né? Ela falava de transição planetária, de processo transicional, de mudança para a quinta dimensão, dessas coisas que a gente fala. Né? Só que bota isso no meio de um monte de coisa que falava que ela era a mãe, a deusa mãe, que o marido e a série de namorados que veio depois era o Deus pai, e que aí ninguém podia usar droga nem álcool, só ela, porque ela canalizava a deusa mãe. Ou seja, coloca informações que são sérias, junta com um bando de coisa louca, paranoica, e na hora de que isso venha público, na hora que isso vai ser repercutido, é fazendo chacota, é destruindo o conjunto da obra. Ou seja, todo mundo que pensa o que eles pensavam são doidos, ponto. E isso tem muita infiltração, tem muita coisa, tem muita gente que é oportunista, né? Sim. Muita gente que é oportunista e que está indo nessa vibe porque são assuntos, né? Tudo que envolve expansão da consciência hoje está em expansão, virou tema, virou foco, né? Tanto que eu tô aqui, de novo, o livro do Dan Brown, o último livro, assim, é o livro mais vendido das feiras de livro por aí, tá? É um dos maiores sucessos literários nacional. Fala de consciência no local, e como isso pode ser usado, isso pode ser usado como arma, tipo, visualizadores remotos 2.0, né? Então, assim, isso é pauta, gente. Isso é tópico quente, sim. Só que quando entra nessa salada louca, aí realmente fica muito difícil, né? Fica muito difícil. Pois é. E isso está muito ligado ao que a gente vai trazer para vocês hoje, sobre as energias de dezembro, sobre esse afinar dos véus, sobre o colapso das ilusões. E é sobre isso. Como a gente está num momento em que o nosso sentir está expandindo de uma forma exponencial, passou da hora da gente usar. Passou da hora da gente saber o que fazer com isso. Quantas vezes nós nos perguntamos o que a gente vai fazer com isso tudo que a gente vem galgando, vem caminhando,
Mais do que nunca é hora de utilizarmos as ferramentas que nos foram dadas. E nos foram dadas para esse aparato biológico humano que está aqui, no corpo físico mesmo, aqui, né, no consciente, no aqui, no agora, no presente, em flesh and blood, com os pezinhos no chão, e colocar em prática. Né? Tiveram os 2 últimos vídeos da Carrie Kay. A Carrie ressoa muito com o nosso pensar em muitas coisas, né? E acredito que vice-versa aqui também. Vem falando justamente desse findar de um ciclo, que é sobre esse findar, porque se nós formos falar de calendário em si, não é cumprimento de calendário, né? Dezembro é mais um mês dentro de um calendário gregoriano, mas a energia que nós vibramos, né, que o campo coletivo joga, deposita em cima desse momento, é que dita aquilo que se faz e aquilo que se colhe. Então, é muito mais sobre o coletivo, sobre a reverberação energética que vem trazendo tudo o que a gente pretende colher do que propriamente o mês de dezembro em si. Né? Quando a gente fala de energias de dezembro, vamos nos despojar do nome dezembro e desse tempo em que estamos vivendo no agora, que dentro de um tempo, astronomicamente falando, de um tempo de findar de um ciclo milenar, né, é onde a gente está vendo intensificação muito, muito visível de tudo do campo geológico, das mudanças, nós trouxemos na última live, né, do campo ali, o astronômico, o astrológico, quanta coisa, né, dos efeitos exógenos, dos efeitos que estão acontecendo fora da Terra e reverberando aqui, a gente falou do Sol. O que está mudando dentro de nós? E é o mais importante que a gente precisa entender. Ai, Aninha! E vamos lá, traz aí, minha amiga, por favor, os slides para a gente começar do... Sim. Antes da gente começar, deixa eu só fazer a observação que a gente tinha combinado com os nossos membros, qual seria o tema da live de hoje. A gente ia falar sobre calendários. Calendários, né? Calendário gregoriano, essa coisa toda. Né? Aliás, calendários. A gente vai dar uma revisada histórica nos calendários, umas histórias de anos perdidos que variam de 100, 400 ou quem sabe 1000. Tá? Uhum. A gente vai dar uma repescada, mas aí a gente viu que a gente tem que dar uma estudada melhor para fazer um material consistente, porque vocês sabem que a gente não gosta de fazer porcaria, né? Então vai ficar para a próxima segunda, é o tema da nossa próxima live. E bem ou mal, o tema das energias de dezembro, ele se amarra com esse tema também, e não é por acaso que ele chegou. Tá? Exatamente isso. Aqui. É basicamente isso aí. Rodrigo, é bem isso. E eu estava ali fazendo os slides para a gente e estava pensando exatamente isso que você falou, né? E tá uma telepatia louca, né? Olha aí, ó, que maravilha. Atendimentos, cursos e encontros presenciais. Vocês estão aí, ó. Quem quiser saber mais, a modalidade dos atendimentos, é importante a gente falar uma coisa. Anne e eu não fazemos leitura de registros acásticos somente. Vieram 3 pessoas me perguntando isso no Telegram, amiga. É bom nós deixarmos isso aqui bem claro. Hoje... É um Acástico Plus. Hoje nós fazemos um compilado, é a terapia de expansão energética. A nossa proposta hoje, nós aplicamos a energia vital, né, com o nome que nós demos, e é uma designação, somente isso, de energia vril. Nós fazemos a leitura consciencial e nós utilizamos ferramentas que cada uma tem dentro da sua história, dentro das terapias integrativas. Então, é uma assinatura individual dentro de um atendimento, de um compilado, às vezes até em dupla, quando a gente consegue, né? Quando a gente consegue. Aliás, é bem legal quando a gente faz atendimento junto. E assim, a gente usa a cristaloterapia, a aromaterapia nós indicamos, e várias outras vertentes dentro de uma premissa que, nesse momento, mais do que nunca, é de ajudar.
é de estar aqui com as mãos estendidas, né? Eu, particularmente, eu vivo de terapia, é o que eu escolhi para mim, né? A Anne vai num plus a mais, que também é uma ajuda, porque é boleto. Chega e a gente paga, então não tem como, né? Eu já queria estar naquela época de só troca, e, nossa, isso é aquele sonho possível, né? Ah, Vivi! Aliás, Vivi tá aqui. A Vivi ganhou um atendimento, inclusive, semana passada, É, na live passada. Depois ela coloca o depoimento dela aí no chat. Anne já fez, e aí eu vou atender Cristal. a Cristal. A Cristal. Cristal. É isso aí. Vamos lá. Volta aí com as. Pronto. O Vamos Milton tá falando de pipa pra garuva só de nave, ó. Vai. Vamos embora. Bora? Vamos embora Então vamos lá. lá. O véu que se dissolve. O que nós estamos sentindo? Gratidão, O que Caio. nós estamos vendo? Ah, gratidão, Caio. Um beijo para ti, viu? Gratidão mesmo. As estruturas continuam de pé, mas internamente algo se desloca. Isso não é apenas uma sensação, trata-se de uma verdadeira percepção da consciência. Por que essa fala? Porque o que nós enxergamos do lado de fora, ali, né, no que nós chamamos de mundinho 3D, a maioria da população humana está vivendo o dia a dia, né? Está sentindo, mas sem saber, muitos, sem saber o que está acontecendo, estão sentindo, com certeza, mas não sabem designar, não sabem como lidar. Ao contrário de nós aqui, quem está assistindo essa live, com certeza não chegou aqui por acaso, nada é por acaso. Quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas todas essas sensações... Ah, que delícia! É isso aí. Todas essas sensações são sensações que percorrem e cada vez mais vão percorrer a realidade de todos, indistintamente. Sejam despertos, como a gente chama, ou não despertos. E essa sensação de deslocamento, de que tem alguma coisa errada, de que as coisas estão começando a ficar muito, muito ali visíveis. Eu lembrei muito daquela fala da drenagem do pântano, né? Que, nossa, e que aparece 2017, 2018. E aí é aquela hora que não dá nem para falar assim, não está acontecendo nada, né? Não está acontecendo nada, isso já não cabe também mais aqui. Não cabe. Tudo que nós estamos presenciando e sentindo não tem mais espaço para dizer que não está acontecendo nada, né? Quer complementar? Então, sabe que uma das coisas que eu fico pensando é justamente essa coisa das estruturas continuar de pé, né? O que mantém essa matriz funcionando tão estável aos olhares incautos, digamos assim, né? Sim. A gente percebe muitas mudanças, né? Para quem está prestando atenção, a gente consegue perceber mudanças, uma aceleração de tudo. Mas quando a gente fala com pessoas que não estão ligadas ao negócio, só vê aquela interrogação, né? Aquela coisa, do que está falando? Então, às vezes a gente fica nesse afã, a gente tem uma urgência dentro de nós que ninguém aguenta mais isso daqui. Então a gente tem uma urgência, um cansaço, talvez seja melhor, mais definido, de querer que tudo mude de uma vez. E nessa perseguição pela mudança, a gente sai do fluxo. E a gente acaba entrando na mesma vibe de angústia e de impaciência que retroalimenta a matriz, né? Isso. Então, assim, o nosso grande desafio é se manter em estado de fluxo. É simples assim, tá? É simples assim. Isso não é fácil porque o cansaço está batendo, a gente já foi iludido com muitas promessas, a gente já se desiludiu, e eu volto a lembrar, né, do Luiz Antônio, só se desilude quem se ilude, né? E a gente se ilude porque a gente quer, porque a gente tem expectativa de que as coisas aconteçam, a gente quer que isso aconteça,
Então, Sim. assim, a gente fica, é o pensamento esperançoso, né? Wishful thinking. A gente quer que as coisas sejam assim, quando alguém vem e promete alguma coisa que isso vai acontecer e dá uma notícia dessas, aquilo ressoa com os nossos desejos e a gente bota todas as nossas fichas naquilo que aquilo seja verdade. Assim foi com tantas coisas, né? Que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, né? Quantos fins de mundo a gente já passou e está aqui em pé ainda até agora, né? O próprio desvanecer da matriz é uma grande promessa. A gente está nessa. Eu costumo usar o exemplo da minha mãe. Desde que eu me conheço como gente, minha mãe fala disso. Tá? Então, se eu estou cansada de esperar por isso há 30 anos, imagina a minha mãe que está esperando por isso há mais de 50. Né? Or, E, na verdade, a gente não pode entrar nessa vibe da expectativa, da esperança. Esperança me incomoda. Eu ainda vou fazer uma live ou um vídeo falando sobre o mito da esperança e a caixa de Pandora, gente, porque existe uma grande distorção aí. Esperança não é um sentimento positivo. Esperança é um sentimento de frustração e inércia. É péssimo, tá? Estava dentro da caixa junto com todos os males do mundo. Tá? Então, esse aí é o melzinho na boca, assim, para te dar a distraidinha. Mas, enfim, tô tergiversando aqui, perdendo o fio do pensamento. A ideia é realmente o nosso grande trabalho é se manter no fluxo. Só flui, só deixa acontecer. Porque deixando acontecer, a gente deixa de ser parte do sistema, deixa de alimentar essa matriz e reforçar a matriz. Isso não é uma coisa fácil. Então, se manter nesse estado de presença, trabalhar muito a meditação e o autoconhecimento é fundamental mais do que nunca. Porque, assim, se antes a gente vivia falando das várias das várias armadilhas que estavam sendo colocadas, agora elas estão aí 10 vezes mais. Agora, cada passo que a gente dá tem uma armadilha nos esperando, tá? Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Tá? Então, assim, estejam alertas, estejam centrados no aqui e agora e centrados aqui, ó, é o centro, é o nosso chakra central, aqui é o nosso ponto de equilíbrio. Então é aqui que a gente tem que colocar o foco. Aqui engana a gente, tá? Mente, sai da mente. A mente é importante, ela é o pilotinho do dia a dia, tá aqui, mas dá voz pro coração, deixa a intuição falar. Mas a gente precisa, a intuição é uma coisa que precisa ser, como é que a gente diz? Precisa ter ajuste fino. A gente precisa trabalhar ela para que ela fique bem sintonizada. Senão a gente também, com a intuição, a gente também se engana se ela não estiver alinhada.